Paz, meus amigos, meus irmãos, Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus abundantemente. Hoje nós vamos tratar da volta do Senhor Jesus dentro desta série que estamos gravando sobre o juízo final. Vamos abordar este tema que é o tema mais efervescente de todo o cristianismo: a volta do Senhor Jesus. E vamos usar o texto de Mateus 24, versículos 29 e 30, que diz assim: Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento. E os poderes dos céus, corpos celestes, serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos se lamentarão e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. São Mateus, capítulo 24, versículos 29 e 30. Vamos também ler Apocalipse 1, versículo 7, que diz assim: Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o trespassaram. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo os que o transpassaram. E todas as tribos se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. Observe essa expressão em Mateus 24, todas as tribos e nações se lamentarão, e Apocalipse 1:7 diz a mesma coisa, que todas as tribos, isto é, todas as nações, todos os continentes se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. Este é o momento descrito como a última trombeta, em que os reinos deste mundo virão a ser do Senhor e do seu Cristo, do ponto de vista temporal e presencial. Lembremos que o reino pertence ao Senhor Jesus, por ser ele o Criador, co-criador com o Pai, e por ter sido ele exaltado à mão direita de Deus, a príncipe salvador, Messias, rei davídico, rei da casa de Davi, e Messias, ungido por Deus, ressuscitado, elevado à posição de príncipe salvador. Príncipe salvador e senhor de todo este universo. Os mundos estão sujeitos a ele. Porém, ainda do ponto de vista presencial, não. Ele intervém a hora que ele quer, quando é preciso, quando a sua vontade assim o direciona. Mas não vemos ainda os mundos, os países, as nações, os governos sujeitos a ele do ponto de vista político, presencial. Mas chegará o dia em que o próprio Senhor estará presente neste mundo, por ocasião de sua segunda vinda, para reger todas as nações. Repito, haverá um dia em que o próprio Senhor estará presente neste mundo para, de forma presencial, reger todas as nações, e para isto ele vem com a sua igreja, que serão os seus ministros neste mundo. Então continuemos aqui. Visto já ser por sua soberania, o mundo já está sujeito a ele por sua soberania, por ser ele o Senhor, pelo fato do seu reino estar acima de tudo e de todos, no mundo físico, no mundo espiritual, em todas as esferas. A única entidade no universo que não está sujeita ao reino de Jesus é Deus, que lhe sujeitou todas as coisas. Mas anjos, principados, potestades, tronos, soberanias, governos humanos, reinos terrestres, tudo que há no céu, na terra e embaixo da terra, excetuando Deus Pai, está sujeito à soberania do Senhor Jesus Cristo. Entende? Significa dizer que, a partir de então, os destinos da humanidade, seus governos, politicamente falando, será de total responsabilidade do Senhor. É o que está em Zacarias 14:9, que diz: Naquele dia, um só será o Senhor, e o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, vamos ver aqui, Zacarias, capítulo 14, profeta Zacarias, um dos profetas apocalípticos do Antigo Testamento, nos diz assim: naquele dia, um só será o Senhor, e o Senhor será rei sobre toda a terra. Aqui. Estamos aqui o texto. Vamos conferir aqui. Aqui está.
O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor e um só será o seu nome. Esse Senhor aqui, que a palavra de Deus está falando no Antigo Testamento, é o Senhor Jesus, por ocasião de sua vinda. Naquele dia, observe, falando do ponto de vista futurista, não é? Futuro, vaticinando, naquele dia, dias distantes para eles. Zacarias, que profetizou há 2.500 anos atrás, não é? Falando, naquele dia, um só será o Senhor, e o Senhor será rei sobre toda a terra. Será o dia mais esperado por todos os que amam verdadeiramente ao Senhor Jesus Cristo. O dia mais alegre que irá inaugurar uma nova era verdadeiramente, onde todas as promessas de Deus irão se cumprir cabalmente. Isaías 65, 24. Isaías 65, 24 diz o quê? Vamos ver o que diz a palavra de Deus, esse texto maravilhoso do profeta messiânico Isaías. Isaías 65, versículo 24, diz assim: E será que antes que clame eu responderei? Estando eles falando, ainda falando, eu os ouvirei. Será que antes que clame eu os ouvirei? Lhes responderei. Será que antes que clame eu responderei? Estando eles ainda falando, eu ouvirei. Será o tempo em que Deus derramará todas essas bênçãos abundantes sobre nós, sobre o seu povo. Época em que não haverá mais pranto, mais luto, mais dor, mais maldição alguma. A alegria do servo de Deus será tal que o profeta Malaquias comparou este momento ao da soltura de bezerros quando saem da estrebaria para quando eles saem de uma prisão. Os animais, quando estão presos na estrebaria, eles estão ali acanhados, mas quando eles são soltos, a alegria deles é imensa. Assim será o momento da gloriosa vinda do Senhor Jesus, por ocasião da nossa libertação. Recentemente, eu ouvi um comentário sobre alguém que disse que essa tragédia que se abateu sobre a humanidade, onde crentes e descrentes estão perdendo suas vidas, do ponto de vista físico, seria a volta do Senhor Jesus já para os crentes. E essa pessoa chegou ao ponto de dizer, uma pessoa crente, pasme, que isto era o arrebatamento. Se fosse, ela topava. Fico espantado com o tamanho desespero, pode ser, tamanha ignorância também, e tamanha falta de fé. Ou as três coisas juntas, demonstradas por essa pessoa. Porque isto não é o arrebatamento. E respondendo a esta pergunta, é que nós vamos aqui elencar algumas razões pelas quais o Senhor Jesus vai voltar. Também me lembro que alguns anos atrás eu conversei com um proeminente pastor, hoje pastor, mas na época era uma figura proeminente da igreja, há mais de 30 anos, cerca de 30 anos aproximadamente, em 1991. E eu perguntei exatamente a este irmão, muito conceituado na igreja, o que ele achava da volta de Jesus. E eu vou lhe dizer o que foi que esse rapaz me disse naquela época. Abre aspas para ele. Eu não sei o que Jesus vem fazer nesse mundo. Fecha aspas. Foi o que esse irmão, hoje pastor, me disse naquela época. Eu espero que ele tenha mudado o conceito dele, que eu fiquei bastante assustado e decepcionado frente ao conceito que se tinha desse rapaz da igreja, diante da resposta que ele me deu. Ele disse que não sabia o que Jesus vinha fazer ao voltar a este mundo. Pois bem, respondendo a essas duas questões, não querendo ser o descobridor da roda, mas respondendo biblicamente a essas questões, é que eu vou elencar algumas razões pelas quais o Senhor Jesus voltará a este mundo. E a Bíblia nos responde. Por que razões Jesus voltará a este mundo? Primeiro, ele voltará para cumprir as suas promessas. Ele prometeu que voltará. E existem inúmeras promessas de que ele voltará. A palavra de Deus nos diz, em mais de 300 textos da Bíblia, que Jesus voltará a segunda vez. Há mais promessas na Bíblia, há mais textos e promessas na Bíblia sobre a segunda vinda do Senhor Jesus do que sobre a primeira. Ora, se há menos textos na Bíblia sobre a primeira e ele já veio, e se há mais textos na Bíblia Sagrada
sobre a segunda vinda e ele não veio, é óbvio, é fiel e é absolutamente certo afirmarmos que ele voltará, sem nenhuma sombra de dúvidas, porque é impossível que Deus minta. Ele prometeu, ele é Deus, Jesus é Deus e ele voltará. A primeira razão é essa. E eu chamo sua atenção para o texto que está em Hebreus 10:37, que diz que Deus é fiel. Fiel é o que fez a promessa. Hebreus 10:24 diz, fiel é o que fez a promessa. Conservemos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que fez a promessa. Não é? Apocalipse 19:12 diz que ele é, 12-14 diz que ele é fiel e verdadeiro, e julga e presta com justiça. Porque ainda um pouquinho de tempo que há de vir virá, e não tardará. Mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Hebreus 10:37-38. Primeira razão é essa. Segunda razão, Jesus voltará para os que o esperam para a salvação. Hebreus 9:28. Tendo Cristo aparecido a primeira vez, oferecendo-se para tirar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez aos que o esperam para a salvação. Esta segunda aparição é para os que o esperam para a salvação, não é para o mundo. A primeira vez foi uma oferta pelo pecado do mundo. A segunda vez será para os que dentre o mundo receberam a mensagem, serão agora galardoados em ver a sua aparição e participar desse momento. Os mortos serão ressuscitados e os vivos serão arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Ele virá para os que o esperam para a salvação. Terceira razão pela qual Jesus Cristo voltará a este mundo, pela qual Jesus voltará, está em 2 Tessalonicenses 1:10, para ser admirados por seus santos que nunca o viram. O texto sagrado diz assim, quando vier para ser glorificado nos seus santos, e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Jesus virá para ser admirado por todos os crentes que nunca o viram, pelos que já o viram e morreram nos seus dias, e por aqueles como eu e você que nunca o viram, para ser admirado, porque nosso relacionamento com ele é pela fé, através do Espírito Santo. Mas haverá um dia, e a partir desse dia, não será mais pela fé, será face a face. Face a face. E assim, diz a palavra de Deus, estaremos para sempre com o Senhor. Não precisaremos mais de fé, nem de esperança. Porque aquilo que alguém espera, se alguém espera, deve esperar com paciência. Não é? Nós não estamos vendo, então temos que esperar. A esperança que se vê não é esperança. Mas quando estivermos junto a Ele, não precisaremos mais de esperança, nem de fé. Entende? Quarta razão pela qual Jesus voltará a este mundo. Para reinar neste mundo por 1000 anos. Apocalipse 20, versículo 6 diz que bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Na verdade, Apocalipse 20, versículo 3. E os fiéis foram ressuscitados e reviveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Está lá em Apocalipse 20, versículo 3. Tá? E justamente irão participar aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo. Tá? Então ele virá para reinar por 1000 anos neste mundo. 1000 anos é o chamado dia do Senhor. Tá? É o chamado dia do Senhor. O milênio do Senhor, 1000 anos para o Senhor é como um dia. Então esse dia do Senhor, em que a terra vai descansar de todas as mazelas, o diabo aprisionado, os demônios aprisionados, a besta e o falso profeta lançados no lago que arde com fogo e enxofre, os ímpios, em sua grande maioria, destruídos, e agora o Senhor erige seu reino neste mundo presencial e cumpricial, que está em Isaías 11:19. A terra se encherá do conhecimento e da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Aleluia! Louvado seja Deus. Quinta razão pela qual Jesus virá: para arrebatar os santos vivos e ressuscitar os santos que morreram. Ele virá para arrebatar os santos que estão vivos
e ressuscitar os crentes que desde Adão morreram, desde o primeiro justo Abel, morreram na esperança da ressurreição. Você conhece os textos? 1 Tessalonicenses 4, 16 a 18, 1 Coríntios 15, de 51 a 57. Tá? Esse que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, antes soar da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Tá? E o texto sagrado diz, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Não é? Seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Então ele vem para ressuscitar os crentes que morreram na esperança, dar-lhes um corpo incorruptível e transformar os crentes vivos com este mesmo corpo incorruptível. Então entrarão nos céus os crentes desde Adão até aquele dia. E os crentes que morreram estão nos céus hoje? Não estão no céu de Deus, estão no céu chamado paraíso. Mas para entrar no céu de Deus, um não vai entrar na frente do outro. Todos entraremos juntos como a noiva do Cordeiro perante o tribunal de Cristo. Seremos apresentados diante do trono de Deus, o nosso Pai. Até esse momento, o único que está lá é Jesus. Os santos que morreram estão no paraíso, o segundo céu. Mas no céu de Deus, ou o terceiro céu, como queira, mas no céu de Deus, que é onde está o trono de Deus, nenhum santo ainda teve acesso àquele lugar. Tê-lo-á quando ressuscitados e transformados com corpos incorruptíveis, teremos então condição de entrar na presença de Deus, nosso Pai. Seremos apresentados por Cristo e pelo Espírito Santo pessoalmente a Deus, nosso Pai. Oh, mas Deus não nos conhece? Conhece. Ele nos conhece porque Ele é onisciente, Ele é onipresente, mas nós estaremos face a face com Ele. E para estarmos face a face com Ele, nós precisaremos ser transformados. O último ato de santificação será esse. O último ato de aperfeiçoamento. Porque Deus é tão santo, tão perfeito, que nós não podemos nos apresentar diante dele no estado intermediário como os irmãos que partilham estão. Eles não estão ainda totalmente santificados. Eles ainda não estão totalmente santificados. Eles não podem mais ser contaminados quanto aos pecados deste mundo, mas também não estão totalmente santificados porque não receberam o corpo glorificado ainda. Receberão a glória desse corpo e então todos de uma só vez, como corpo, como a noiva do Cordeiro, entraremos no céu de Deus, não é? Para sermos apresentados diante de Deus, nosso Pai. Louvado seja Deus. Vamos à sexta razão, não é? Pela qual Jesus voltará a este mundo. Virá julgar este mundo com justiça. Jesus vem porque ele vem também julgar este mundo com justiça. Ele volta com a sua igreja. Ele arrebata a sua igreja nas nuvens, galardoa a igreja nos céus, e após a aflição daqueles dias, ele, como o texto sagrado nos mostra, ele voltará com a sua igreja. Aqui eu não vou entrar no mérito se Jesus vem antes da grande tribulação, no meio da grande tribulação, ou no final da grande tribulação. Eu diria a você o seguinte: o texto sagrado é muito claro em afirmar que a igreja será arrebatada após a manifestação do anticristo. Após a manifestação do anticristo. É o que está em 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 3. Quando Paulo diz assim: Amados, rogo-vos que não vos demovais facilmente do vosso ânimo, quer por espírito, quer por carta, quer por epístola, como se de nós procedesse, como se deduzíssemos que a vinda do Senhor estivesse já próxima. Não será assim, sem que primeiro venha, observe, sem que antes venha a apostasia e seja revelado o filho da perdição. Paulo diz que para que a vinda do Senhor Jesus aconteça, este sinal precisa acontecer antes, ou seja, a manifestação da apostasia, isto é, do afastamento da fé em grande escala, que nós já vemos isso acontecer, não é? Sinais tremendos de apostasia. E nas asas da apostasia,
a manifestação do próprio anticristo, não de anticristos que nós já vemos, mas da pessoa do anticristo, do indivíduo de um governo mundial. Neste momento, a igreja estará neste mundo ainda, por início desta aparição maléfica, maligna, do homem do pecado, e as condições ficarão tão difíceis e tão terríveis que é aí que Cristo que vai tirar a sua igreja deste mundo. Se é no início da grande tribulação, se é no meio, nós não sabemos. Certo é que a igreja, eu afirmo de maneira peremptória, só será arrebatada após a manifestação da apostasia e do anticristo. É o que está em 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 4. Versículo 6 diz que ele virá, razão número 6, desculpe, mania de dizer versículo, né? Razão número 6, ele virá para julgar este mundo com justiça. Salmo 96, 13. Julgará este mundo com justiça e os povos com equidade. Ante a face do Senhor, porque vem para julgar a terra, vem julgar o mundo com justiça e os povos com equidade. Razão número 7, pela qual Jesus virá. Virá destruir o último inimigo do seu povo, a morte. O último inimigo do povo de Deus, que ainda não foi destruído, é a morte. Ele virá para destruir a morte. A morte será destruída quando ele ressuscitar os crentes. E quando ele tornar incorruptíveis os crentes vivos. Aí a morte será tragada, é o que a profecia diz. Tragada está em Oséias, capítulo 13, e em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 54. Tragada será a morte na vitória quando isto que é mortal for revestido da imortalidade, isto que é incorruptível se revestir da incorruptibilidade. Razão número 8. Virá para aprisionar o diabo por 1000 anos. Apocalipse 20, versículo 3. E lançou no abismo, e ali encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações. Tá? E ficará preso durante os 1000 anos que Cristo estiver reinando neste mundo. Virá para aprisionar o diabo. Ou seja, virá para aplicar a sentença decidida já no tribunal celestial, presidido por Deus Pai e pelo Senhor Jesus Cristo. Razão número 9. Virá para reger as nações com vara de ferro. É o que está em Apocalipse 2, 26. E o que vencer, e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas com vaso de oleiro, como eu recebi de meu Pai. O próprio Jesus vai reger as nações com vara de ferro. Está em Apocalipse capítulo 12 e em Apocalipse 2, 26 e 27. 10ª razão. Virá para salvar Israel e aplicar a sentença sobre o anticristo e a besta. Zacarias 14, versículo de 5 a 10, diz que naquele dia o Senhor sairá e pelejará contra todas as nações que vierem contra Jerusalém. Ou seja, Jerusalém é a capital, mas que vierem contra a nação de Israel. Nos dias do anticristo, quando Israel descobrir que foi enganado pelo anticristo, ele procurará, junto com as nações aliadas, destruir a nação de Israel. E Jesus vem para salvar os judeus que naquela hora se converterão. Ele volta com a igreja para se revelar à nação de Israel e se reconciliar com a nação de Israel, que irão dizer: bendito és, ó Yeshua. Aqueles justamente que 2000 e tantos anos atrás eles rejeitaram, cuspiram, bateram nele e entregaram os romanos para serem crucificados. Agora eles o receberão na sua gloriosa vinda e ele os salvará. Ele vem para salvar Israel da destruição. Razão número 11. Virá para transformar definitivamente nossos corpos e aperfeiçoar-nos, tornando-nos imortais, incorruptíveis, efetuando e nos aperfeiçoando para sempre. Em outras palavras, ele virá para dar o retoque final na salvação. Salvação, ela está efetuada, mas não está completa. Estou querendo dizer com isso que Jesus não nos salva completamente? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a salvação, do ponto de vista de fundação, de lançamento das suas bases, foi lançada, está consumada. Do ponto de vista do exercício da salvação, da execução da salvação, também, porque é o Espírito Santo que aplica essa salvação. Agora, há uma etapa que não foi cumprida ainda. 2 etapas. É a glorificação, que acontecerá quando ele nos aperfeiçoar para sempre, porque nós ainda pecamos, estamos sujeitos a pecar, estamos sujeitos a morrer.
E a partir daquele dia, ele vem para nos aperfeiçoar, para sempre dando-nos um corpo pelo qual iremos sentir, perceber todas as coisas de Deus em plenitude, coisa que hoje nós não podemos. Então, por isso concluímos que a salvação ela não está completa, ainda resta uma etapa, e isto está claro no texto, quando Paulo diz em Filipenses 1,6, ora, aquele que em vós começou a boa obra, há de aperfeiçoá-la. Ou seja, a salvação foi iniciada. Ela foi iniciada e está em andamento. Falta o retoque final. Portanto, ela será completada na volta do Senhor Jesus. É exatamente por isso que ele voltará. Então, causa no absoluto espanto a ignorância de crentes afirmarem que Jesus, que a morte dos irmãos que estão morrendo de coronavírus, é o arrebatamento da igreja. Que absurdo! Como se Deus estivesse usando isso como arrebatamento, como se o arrebatamento não fosse real. Isto é ignorância. Nós afirmamos, isto é ignorância, isto é desespero, mas nós afirmamos em nome do Senhor Jesus. Os textos mostram claramente aí as razões. Jesus voltará sim, de forma presencial. Ele voltará de forma visível, todo olho verá. Ele voltará com alarido e com voz de arcanjo. Em todo o mundo será ouvida a trombeta de Deus, em todo o universo, quanto mais no mundo. Ele virá como um relâmpago, fuzila de uma parte a outra dos céus, de maneira súbita, inesperada. Por isso é mistério estarmos com nossas lâmpadas acesas, aguardando a aparição do noivo. Eis é meia-noite, aí vem o noivo. Devemos estar preparados. Ele vem, ele vem, ele vem. Fiel é o que fez a promessa. Que a graça do Senhor Jesus seja sempre conosco. Amém.